Dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para rjschannel@gmail.com. Fala pessoal, tudo bem? Então hoje aqui no dia 10/7/2015 vamos continuar o nosso projeto da fonte estabilizada sem a utilização de transformador, e hoje nós vamos realmente pegar os componentes e realizar a montagem na placa. Então nós vamos trabalhar hoje dentro do ambiente do Altium para a configuração e execução dos modelos footprints. Então hoje eu vou fazer a parte direta dos componentes já que estão na placa, para a gente otimizar esse processo, para não ficar muito maçante a como criar esses componentes, que ele é um pouco demorado, tá? Então vou usar um outro recurso que eu já normalmente costumo utilizar no meu dia a dia, e eu acredito que para vocês também será uma boa opção para desenvolvimento, para ambiente de trabalho. Bom, então aqui nós temos a nossa placa desde o início da aula 4. Basicamente ela já está roteada, finalizada, e agora eu vou deixar ela mais visível a montagem para possíveis integrações com software mecânico, ter uma visualização e uma identificação melhor de possíveis interferências caso tenha uma montagem em algum lugar com espaço reduzido, ou ver se vai realizar as conexões futuramente, se não vai ficar ruim para qualquer tipo de manipulação, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, eu vou chavear para o modo 2D, ou aperto 2 direto aqui, eu venho no View 2D Layout Mode, tá? Então eu já tenho esses footprints definidos. Então o que eu vou criar agora é uma biblioteca de footprint de PCB. Footprint é exatamente esse desenho aqui, ó. Tá? Exatamente o desenho da placa que vai ficar na sua PCB. Interessante, né? Então aqui eu vou usar esse recurso dessa ferramenta que é aqui, ó. Make PCB Library. Então nós vamos construir fazer uma biblioteca de arquivos de PCB. Então, a partir do momento que eu clico, todos os componentes que estão lá na minha PCB, ele já migrou aqui, ó, para essa nova aba que ele abriu, fonte estabilizada sem transformador, PCBlib. Então isso significa que esse é uma página de arquivos de footprint de PCB, que é exatamente o desenho que vai compor a nossa placa. Então, se eu venho aqui na lateral, ele já criou aqui uma pastinha escrito Libraries, PCB Libraries Documents, e está aqui dentro essa biblioteca de PCB, esse arquivo de biblioteca de PCB. Vou salvar para não perder, já vou aproveitar também, vou salvar o projeto. Legal. Então aqui nessa aba inferior eu tenho o PCB Library, que é onde eu consigo visualizar todos os meus componentes, tá vendo? Então vou começar a alterar um por um em relação à necessidade da montagem do ambiente 3D. Então, para mim realizar a montagem de um componente no ambiente 3D, eu preciso ter alguns arquivos mecânicos que o Altium importa. E eles são chamados de arquivos STEP. O arquivo STEP nada mais é do que um padrão para o intercâmbio de dados de produtos. Ou seja, é um formato padrão que eu posso utilizar num software mecânico, no software elétrico, e ele leva todas as características mecânicas desse componente, tá? Então ele é um arquivo padrão para você fazer esse intercâmbio de dados entre softwares diferentes. Então você leva
basicamente todas as propriedades. Eu posso desenvolver a parte mecânica em qualquer software, no Inventor, no AutoCAD, no SolidWorks, SolidEdge, e importar, salvar esse arquivo no formato STEP para ser utilizado, por exemplo, dentro do ambiente do Audio Designer. Então eu vou começar editando o meu resistor. Então eu já tenho alguns arquivos STEP salvos. Nós vamos ter que fazer depois uma aula específica para ver como que consegue esses arquivos STEPs, tá? Então primeiramente eu vou pegar aqui, ó, Place 3D Buddy. Então eu venho aqui, ó, Generic 3D Model. E vou carregar o arquivo que eu preciso para esse formato. Então aqui eu já tenho uma biblioteca de Step Models. E esse cara é o resistor de 5 watts sem R que nós pegamos lá. Então tá vendo? Ele é a extensão Step, ou pode ser a extensão STP, que também ele entende como um arquivo padrão de intercâmbio de dados. Então vou selecioná-lo. Está carregando esse arquivo padrão. Aqui eu já consigo ter uma pré-visualização desse resistor e vou adicionar alguns snap points, ou seja, os pontos de referência para utilização no posicionamento. Adicionei. Esse aqui eu vou deletar. Deixa eu dar um OK que a minha tela está um pouco pequena. Então já consegui trazer esse componente para cá. Então já inserimos nosso arquivo STEP. Aqui eu vou dar um S, que eu não preciso de mais nenhum desses. Então vamos ver como é que ficou esse arquivo agora, no ambiente 3D. Está bem maior do que a gente tinha idealizado. Então eu vou ter que editar esse footprint para ficar compatível com o tamanho desse componente que nós inserimos agora. Então, primeiro passo, eu vou rotacionar ele para o mesmo eixo para padronizar aqui a entrada no componente. Então, clico nas propriedades e vou rotacionar ele no eixo X 90 graus. Então, olha como que ele já ficou aqui. Então, vou colocar essa vista traseira. Vou dar um Fit para posicionar aqui. E vou mudar para uma vista ortogonal. Então, pressiono a tecla L. A projeção está em perspectiva e vou colocar uma vista ortográfica. Ele vai me dar uma visão mais aprimorada dos pontos de referência. Tá, então alterei. Está ortográfico agora. Então o primeiro passo é posicionar as pads nos devidos lugares. Então eu vou selecionar essa pad e vou levá-la até o centro desse furo aqui. Essa também eu vou fazer a mesma coisa e vou levar até o centro do furo. Vamos ver se esse diâmetro do furo está compatível com o terminal. Aqui está compatível. E aqui parece estar bem compatível também. Legal, já levamos para o centro da furação. Isso que é o interessante de trabalhar no ambiente de 3D. Agora eu preciso completar a minha serigrafia em relação ao componente que está aqui. Então eu vou chavear para o modo 2D. Então eu já tenho uma referência para gerar a minha serigrafia, qual a área que o componente estará utilizando. Então se eu quiser eu posso apagar esse aqui.
Então vou selecionar o Top Overlay, que é a linha que eu vou trabalhar. Não quero utilizar essas linhas que já estão aqui, vou criar novas linhas. Então eu posso apagar. Vou selecionando e apagando uma por uma. Ou posso usar outro método para selecionar todas de uma vez só, mas para ficar mais ilustrativo eu estou realizando o procedimento desse jeito. Então eu já estou na linha Top Overlay, agora eu vou selecionar uma nova linha, Place Line. E vou selecionar como a área desse novo componente. Vou deixar um espaço aqui para as pads. Ou até aqui mais ou menos está bom. Aqui eu seleciono toda essa área e vou copiar para fazer um espelho. Dou um Ctrl C e um Ctrl V. Rotaciono e vou dar um espelho para esse componente aqui. Vem no mesmo posicionamento. Está aqui criado o nosso footprint. Vou deixar a minha origem no centro, então vou padronizar aqui no Edit, Set Reference Center. Tá? Então vamos dar uma olhada no ambiente 3D como é que ficou esse componente agora. Vou virá-lo. Olha lá, criei um footprint. E aqui já está o componente montado em modo 3D. Um resistor de 5 watts de 100 ohms. Então agora eu posso importá-lo lá para o meu PCB. Essa é uma das primeiras etapas que nós vamos realizar antes dos demais componentes. Então primeiramente eu vou salvar. E agora eu vou usar essa ferramenta aqui, Tools, Update PCB with Current Footprint. Ou seja, eu vou importar esse footprint para o que está sendo utilizado lá na placa. E quando eu for no arquivo de PCB, já vai estar com esse componente montado. Então vamos fazer o update para a gente verificar como é que vai ficar. Vou dar um OK. Ele já importou lá para o meu PCB. Então agora eu vou verificar lá no arquivo de PCB. Olha lá onde ele veio parar aqui agora, tá vendo? Se eu colocar uma visualização em modo 3D, ele está me avisando que eu importei e ele está dando colisão com algum outro componente que estava já nessa região. Então eu vou ter que refazer o meu placement, o meu posicionamento de componentes. Então já veio para o modo 2D. Vou tirar ele para cá. Vou acertar a serigrafia de referência do componente. E agora eu preciso abrir um espaço maior para introduzir esse componente aqui na minha placa. Então, se eu quiser, eu posso desfazer esse roteamento que nós realizamos nas aulas anteriores e vamos fazer um novo roteamento para entender melhor logo após que é feita essa importação. Então eu venho aqui na mesma ferramenta Tools, One Route, e eu quero desrotear a placa inteira. Eu dou esse comando, fica só as linhas elásticas. Então eu vou abrir um novo espaço aqui para inserir esse meu componente. Então o capacitor eu vou ter que mexer também. Então o meu R1 vai ficar nesse espaço aqui. Então vou colocar o R1 aqui, tá? Então vamos ver se vai dar para
caber todo mundo junto. Vou tirar um pouco essa parte da serigrafia. Seleciono e movo. Meu diodo também eu vou ter que trazer um pouco mais para cá. Capacitor também. Acertar a referência aqui de posicionamento. Então vamos só reposicionar esses componentes. Mexer no D1. Aparentemente esse C2 ele está um pouco superdimensionado. Então no momento que nós realizarmos a correção no footprint na nossa nova biblioteca, eu acredito que esse diâmetro vai diminuir e aí a gente fecha em 100% essa parte da montagem 3D. Então posicionei o R1, vou chavear para o modo 3D, para a gente ter uma ideia como é que ficou. Então ele já está aí, posso até virar para apresentar um pouco melhor aqui, ó. Posicionamento. Então é basicamente isso aí, ó. Esse é o novo footprint que a gente criou. Como ele está nessa posição, eu vou vir aqui, vou virar e vou importar para ficar na posição correta, quer ver? Então hoje ele está nessa posição. Vou chavear para o modo 2D. Vou dar um MM. Vou rotacionar. E vou voltar na condição original. Ele estava aqui. Vou salvar. Tools. Update para o Current Footprint. Ele já vai fazer um update. Se eu for lá agora, já está na posição correta, tá vendo? Então basicamente eu só inverti ele a montagem e ele já trouxe essas características aqui para o PCB. Bem interessante, né? Então vamos fazer um segundo componente da nossa biblioteca. Então esse eu já consegui importar, já chumbei ele aqui no lugar correto. Então, deixa eu ver para o modo 3D. Aqui também tá beleza. Tá? E vou pegar a parte do diodo agora. Esse aqui é o diodo Zener. Ele é o D2, tá vendo? D2 pra gente aqui é o diodo Zener. Então vamos editar esse footprint do Zener. Chavei para o modo 2D. Então eu venho em Place, 3D Buddy. E vou escolher o meu step referente ao diodo Zener de 1 watt. Tá aqui. Vou pedir para adicioná-lo. Então, ok, aqui na minha tela ficou um pouco grande. E ele está aqui. Se eu dou um mais, que eu não vou inserir mais nenhum. Chaveio para o modo 3D para ver como é que ele fica. Então esse footprint que nós tínhamos pego está superdimensionado. Então vamos aproveitar para corrigi-lo, tá? Então eu vou mover ele aqui para o centro da referência. Pressionar 2 vezes a tecla M. E vou jogar ele aqui bem no centro, que é a nossa referência. Tá? Vou trazer essa pad para o centro do componente. Tá aqui, a segunda também eu vou fazer isso. Tá aqui no centro. Legal, agora eu vou chavear para o modo 2D. E vou editar essa nova configuração que nós criamos aqui. Então vou trazer esse cara mais para cá. Que aqui é a referência do catodo.